71,4% dos brasileiros estava endividado no último mês. O dado é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e é o pior índice desde que a pesquisa começou a ser realizada mensalmente em julho de 2010. Por outro lado, entrou em vigor a Lei do Superendividamento, com regras que mudam o Código de Defesa do Consumidor. O advogado Frederico Glitz, especializado em direito contratual, indica quem são os superendividados, conforme a lei. É aquela pessoa natural que não consegue mais pagar todas as suas dívidas essas oriundas de consumo, como prestação de serviço ou aquisição de produtos. E o interessante é que a própria lei afasta, por exemplo, alguns tipos de dívidas, aquelas que, por exemplo, são contraídas mediante fraude ou má-fé, que foram contraídas justamente para não serem pagas, mas também aquelas que envolvam produtos e serviços de alto luxo ou alto valor. Na prevenção, a lei estabelece a criação de políticas públicas para a educação financeira do brasileiro e reforça o direito à informação com mais clareza nas regras dos contratos de crédito. A lei do superendividamento também tornou ilegal o assédio ou pressão para seduzir os consumidores, principalmente para pessoas idosas, analfabetas ou vulneráveis. Para os já endividados, garante uma parcela da renda que fica reservada à sobrevivência e não pode ser usada para pagar dívidas. Segundo o advogado, isso reflete um cuidado não apenas com o consumidor, mas também uma imposição de mudança na postura do mercado. A lei traz, então, essa alteração no Código de Defesa do Consumidor, mencionando que é direito básico do consumidor garantias e práticas de crédito responsável. A ideia aqui de preservação de um certo patrimônio mínimo que permita a sobrevivência do consumidor, mas, claro, ao mesmo tempo eduque ele para agir no mercado. Então, com informações, por exemplo, acerca do preço, prevista de uma forma muito clara, muito explícita, até de forma resumida, prévia, enfim. É a ideia de que não só a educação seja do consumidor, mas também do mercado para melhor acolher o consumidor. A lei também prevê que os consumidores superendividados podem renegociar as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo, como explica o advogado. O termo é equivocado, a própria lei diz isso, diz expressamente que não são a mesma coisa, mas é quase como se fosse uma falência do consumidor. Então o que ele vai fazer? Ele constatando essa situação que ele se encontra de superendividamento, em que ele não consegue pagar suas dívidas, ele pode ir ao judiciário, ele pode solicitar ao judiciário, mas claro que o judiciário é só mais uma porta, ele tem várias formas de fazer isso antes mesmo de judicializar a questão, mas se essas outras não derem certo, ele pode ir até o judiciário e pedir ao juiz, então, para que instaure um procedimento que visa, basicamente, repactuar suas dívidas. E isso deve ser feito com todos os seus credores, que vão participar de uma audiência, para que essa recomposição obedeça a um planejamento, um projeto de pagamentos com um prazo máximo de 5 anos. Repórter Amanda Iargas.